contextualizando o nosso aprendizado. E no domingo passado, quando nós estávamos em Caxias do Sul, trabalhando com jovens da nossa região, segunda região, terceira região que é Caxias e 14ª região que é Triunfo, nos encontrávamos com mais de 100 jovens realizando um trabalho que faz parte da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E lá trabalhando neste domingo, tinha um determinado momento em que tinha uma atividade que tinha um quadrado delimitado no chão, com fita. E todos os jovens juntos, e nós também, tínhamos que responder algumas perguntas e dizer dentro do quadrado ou fora do quadrado. Era muito interessante porque a juventude, a gente adora movimento, né? E a gente se sente um pouquinho passagerizado. Mas a gente, observando aquele momento, teve 3 questões que nos deixaram muito preocupados. Uma delas é quando se perguntou se algum dos jovens, entre tantas perguntas, tinham problemas familiares. O quadrado quase não deu para todos. Quando nós perguntamos para os jovens quem já tinha em algum momento sido oferecido drogas, a mesma coisa. E quando foi perguntado se em algum momento aqueles jovens se sentiam na solidão, a mesma coisa. E aí a gente tem que aproveitar o contexto e pensar se nós estamos dentro de uma sociedade espírita, porque aqueles jovens são estudantes da doutrina. São jovens que, por exemplo, os do Fonte de Luz, todo sábado nos reunimos das 5 da tarde às 6h30. E de várias casas espíritas. Do nosso CRE, nós fomos 76 pessoas para Caxias. A gente tem que se questionar. Por que eu trago esta contextualização para iniciar a falar de Jesus e o Espiritismo? Porque nós temos, às vezes, e trazemos de outras crenças e também do nosso passado, a deixarmos e adorarmos os santos, adorarmos imagens, mas nós não costumamos tirar Jesus ainda daquela imagem da crucificação e trazer Jesus para o nosso cotidiano. E nós precisamos refletir dentro da nossa sociedade espírita em que momento nossos jovens estão se sentindo sós, se eles estão tendo resistência moral para resistir ao oferecimento da droga, porque eles estão sendo recebidos e a gente observa que eles resistem, e em que momento a família precisa estar trazendo Jesus para esses corações. E o Espiritismo, ele tem essa tarefa de tirar Jesus de uma imagem, porque adorar imagens a gente já fez isso no passado. Mas agora tirar Jesus de lá e dizer, Jesus é meu irmão. Jesus é como os Espíritos falaram na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando começa-se a falar das leis morais, que é o caminho para que nós venhamos a sermos felizes. Porque a gente só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. E as leis de Deus estão lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. E a gente só é infeliz quando se afasta dessa lei de Deus. E Jesus veio nos trazer essa lei. Porque quando os Espíritos perguntam na questão 625, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, a nós, para nos servir de guia e modelo, e a resposta é muito simples e é uma palavra só: Jesus. Esta questão é fácil da gente saber qual é, porque é Jesus. E quando a gente fala em guia, por que guia? Por que Kardec pergunta guia para os espíritos superiores quando na elaboração da codificação espírita? Ele pergunta, porque guia, quando a gente viaja, a gente precisa muitas vezes de um guia, não é assim? Que vai nos conduzir a lugares porque ele já foi. Aí de repente a gente quer ir num lugar que não dá para ir, o que o guia vai dizer? Olha, por esse caminho vocês vão passar dificuldade, porque esse caminho é difícil, mas a gente até pode ir, mas, né, já passei por lá.
Porque guia é aquele que vai nos acompanhar, é aquele que vai mostrar pra gente o caminho. E Jesus mostrou. E uma das suas falas, o que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele sabia da sua trajetória na Terra. E ele, por ser um espírito superior, e ele era efetivamente o espírito puro que nós conhecemos na Terra, ele nos disse que se a gente quiser ser feliz, tem um guia, que era ele, porque ele era o caminho. Ele era a verdade e ele era a vida. Mas quando ele diz guia, ele também cita algo que diz modelo. E o que é um modelo? Um modelo é alguém que nos dá o exemplo. É alguém que pode ser imitado. Jesus nos deu o exemplo. Jesus conseguiu nos trazer tudo que nós precisávamos e tudo que nós queremos se nós queremos ser felizes. A não ser que algum de nós que esteja aqui sentado nesta noite não queira ser feliz, o que é bem improvável. Então, meus irmãos, quando a gente olha e agora precisa ter um Jesus que atue nas nossas vidas. Nós precisamos, a doutrina espírita, ela tem essa tarefa de nós retirarmos Jesus de ser adorado, de alguém que tenha que ser apenas lá e a gente aqui. Não. Jesus nos deu exemplo porque ele diz, é com vocês que eu vou estar. E quando nós fizemos um trabalho aqui em Sapiranga, no mês de setembro, no Setembro Amarelo, e que nós estávamos com alunos da rede estadual, e que nós fazíamos um trabalho sobre suicídio, nós fizemos toda uma técnica de trabalho com eles. O que pode, na nossa existência, colocar água no nosso barco e fazer com que o nosso barco vire a embarcação, quer dizer, o suicídio, como uma analogia, entre tanta água que o nosso barco vire e a gente não consiga completar a nossa viagem. Elencamos os objetivos, fizemos todo um trabalho de 1h30 e no final, com aquele barco de papel que a gente aprendeu a fazer quando criança, em dobradura, estão lembrados? Eles fizeram. E quando a gente terminou e a gente elencou o que podia jogar água no nosso barco e a gente depois elencou as nossas esperanças, e quando a gente ia encerrando, a gente pergunta para eles assim, abram o barco de vocês. E eles abriram. Se a gente colocar uma pessoa aí dentro, nosso barco pode vir quanta água quiser, porque ele não vai afundar. Porque as ondas com ele não são ondas demais para nós, porque ele está conosco. E é Jesus. Então nós precisamos agora tirar Jesus de um altar, tirar Jesus como distante e colocar Jesus na minha vida. E Jesus, quando ele passa a ser por nós o irmão, quando a gente entende que ele é o governador do planeta, quando a gente entende que ele veio nos ensinar o que é a lei divina, tanto que quando começa as leis morais, a lei começa na questão 614, na 625 já diz que ele é o guia e modelo. E aí nós vamos pegar este irmão que nos ensinou a lei, que nos fala da imortalidade, que nos ensinou que a lei do amor é que precisa estar nas relações humanas, porque ele nos disse e nos resume tudo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se a gente quiser resumir como ser feliz, é simples, fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Se eu quero gentileza, eu vou ser gentil com o meu irmão. Se eu quero atenção, eu vou dar atenção para aquele irmão que está comigo. É muito simples, a gente complica a vida quando Jesus nos diz que é muito simples. Ele nos negou e nos deixou esse mandamento como a sua maior simplicidade. Mas a gente gosta de complicar. Mas aí Jesus, qual foi o único título que ele aceitou estando na terra? O de mestre. Mestre sendo aquele que ensina. E ele aceitou o título de mestre. Mas ele nos ensinava através do exemplo. Mas diante do exemplo, como por exemplo, diante da mulher adúltera, que é uma passagem complicada na vida de Jesus. Porque quando ele está ali abaixado,
escrevendo, e chega e jogam aquela mulher à sua frente e diz: mestre, essa mulher foi pega em adultério, manda a lei que apedrejemos até a morte. E ele ensinou o que? A lei de amor. A lei de amor é apedrejar alguém que erra? Mas era a lei de Moisés, e ele não disse que não vinha descumprir a lei. E aí? Como é que sai dessa? Mas Jesus sabia que todos aqueles que estavam querendo apedrejar aquela mulher tinham pecados. Porque ele lia a nossa alma. Então ele diz, e eles insistem por 3 vezes: mestre, o que dizes? E Jesus segue escrevendo na areia, segundo Amélia Rodrigues, no livro Premissas do Reino: ladrão, né, adúltero, várias coisas. E então ele se levanta, em nenhum momento ele olha para a mulher adúltera. E então ele diz: atire a primeira pedra quem estiver sem pecar. E é claro que ele sabia que não teria nenhuma pedra jogada naquela mulher. E então, quando ele vê que todos se foram, ele vai e diz: onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, se foram todos. Aí ele olha nos olhos dela e diz: vai e não tornes a pecar. Aquela mulher, dali para frente, vive uma outra história. Então ele dava o exemplo em atitudes, em vivência, mas ele também contava histórias. Porque ele contextualizava, porque o que acontece com a história? A gente, numa história, numa parábola, a gente consegue contextualizar e se enxergar nos personagens. Porque se a gente pegar a parábola do bom samaritano, em alguns momentos a gente é o levita, é o sacerdote. Em alguns momentos a gente está assaltando, agredindo o outro, roubando do outro a felicidade, os sonhos, o entusiasmo, a alegria, com os nossos jeitos de ser, com a nossa maneira de pensar. Então ele consegue fazer com que com as parábolas, com essas histórias contextualizadas, nós pudéssemos nos enxergar nelas. E aí nós vamos ter uma análise de algumas questões que traz assim, por exemplo, filho pródigo, a ovelha desgarrada e a dracma perdida, por exemplo. O que Jesus poderia nos passar contando esta história? Todos eles, o que precisam de? Estavam narrando um arrependimento. Todos eles tiveram cometido em algum momento alguma coisa, mas naquele momento eles dizem: Senhor, nós nos arrependemos, principalmente o filho pródigo. E ele diz: pai, e o pai era o dono da fazenda, né? Eu me arrependo do que eu fiz. E quando a gente se arrepende, quando a gente confessa a nossa culpa, quando a gente entende que errou, Deus sabe que nós temos um propósito de nos emendar, de consertar as coisas. E era isso que Jesus via nas pessoas. Porque Jesus em nenhum momento ele curou todos que o procuraram. Não. Porque ele, Jesus, enxergava ali a possibilidade. Então Jesus, nessas parábolas, ele está nos dizendo: nós podemos sim nos emendar. E o Espiritismo vai falar lá na obra O Céu e o Inferno. Vai falar que nós temos 3 fases para anular uma falta. Eu cometi um erro, eu me arrependo, a primeira fase. Reconhecer e identificar que eu sou uma pessoa frágil, que eu tenho dificuldades e que eu errei. Depois nós vamos perceber a expiação. E a expiação vai ser suave, vai ser agravada, vai ser de acordo com aquilo que eu tenho de propósitos. Porque expiar é eu sentir em mim a dor que eu fiz o outro sofrer. Mas muito atenuada pelo arrependimento, porque eu entendi ali. E a reparação, que é quando eu começo a devolver para a vida o mal que eu já causei para ela. Por isso que às vezes a gente tem tanta necessidade de fazer o bem. Mas por que tu vai ser voluntário dessa organização? Por que tu vai levantar domingo? Por que tu vai fazer esse trabalho voluntário? Porque eu estou reparando meus erros do passado. Eu sinto necessidade de trazer para as pessoas agora o bem, porque eu já fiz mal.
São as mesmas pessoas? Não. A vida se encarrega de colocar nossa vida na nossa possibilidade. Aqueles que eu já tenho condição de auxiliar e fazer o bem. Então, quando eu tenho essa possibilidade, é isso que Jesus está falando nas parábolas, nessas 3 parábolas. Que a gente pode se arrepender, que nós temos uma confissão de culpa. Poxa, eu fiz errado, mas agora eu quero acertar. E aí nós vamos reparar com esse propósito de nos emendar diante da lei. E aí o bom samaritano? O que será que tem lá no bom samaritano? Lá no bom samaritano vai nos trazer o quê? A prática do bem. Mas independente disso, ele vai nos dizer que nós não precisamos levar em conta sectarismo, credos religiosos, quem acredita em quem e o que importa é fazer o bem. É muito interessante porque às vezes a gente se junta em determinados projetos com pessoas que não são espíritas também, e é impossível as pessoas não saberem que eu sou espírita, né? Aí elas convivem comigo um tempo e dizem, sabe que tu é espírita, mas até que tu é legal. Pô, ganhei um dia hoje, né? Como se nós fôssemos separados. Não, gente. Porque lembrem da passagem do Evangelho no capítulo 2, uma rainha da França. O que essa rainha da França fala numa realeza terrena? Ela diz que quando desencarnarmos, não nos será perguntado credo religioso. Nem time de futebol, tá, gente? Nem partido político, não adianta a gente brigar. Por quê? Porque vai ser perguntado assim, quantas lágrimas enxugastes? Quanto bem que fizestes? Se quem enxugou lágrima era católico, era evangélico, era um bandista, era espírita, espiritualista, esotérico, agnóstico, o que importa é o bem que a gente faz. As lágrimas que a gente enxuga, é ser útil na medida do necessário. E isso Jesus vai nos dizer. Porque o que acontece com o bom samaritano? Ele não era bem-vindo. Enquanto passa um sacerdote, que era um homem religioso, e um levita, e passam de longe e não acodem aquele homem. O bom samaritano não faz nenhuma pergunta, ele acode. E é isso, é o bem. É o bem que a gente pode fazer. A parábola dos talentos. Estão lembrados? A parábola dos talentos. Aquele rei, aquele senhor da vinha dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O que tinha 5 trabalha na sua ausência e ganha mais 5. O que tinha 2 trabalha, tem mais 2. E o que tinha 1, o que fez? Enterrou o talento com medo de perder. Mas o que Jesus nos diz ali? Que cada um de nós tem que ver os nossos esforços. Que na parábola dos talentos, nós vamos com as nossas lutas, com a nossa perseverança, galgar a nossa escala evolutiva. Ninguém faz pelo outro. Bem que a gente, principalmente as mães, né? Se deixasse, as mães escalavam tudo pelos filhos. A grande maioria. Mas não é assim que funciona. Cada um de nós vai fazendo a sua escalada. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, para a gente não bitolar nossos filhos a ponto de que a gente faça tudo e depois eles não sabem nem que talento eles têm. Nós temos que ser aqueles que fomentam, que levam Jesus, que incentivam o bem, que faz voluntariado e que leva o filho para o voluntariado. Tem um site da Federação Espírita Brasileira que tem alguns vídeos. E nesse vídeo a gente vê crianças, em um determinado programa, que fazem brinquedos de madeira. Tem serras, tem tudo que uma precisa. E as crianças vão com os pais. E elas vão para lixar as tabuinhas, para pintar os carrinhos. E elas dão depoimento, gente. Que a maior alegria delas é o dia de sábado, quando elas vão produzir e trabalhar com as crianças que não têm. Isso é educar. Isso é levar o exemplo que Jesus nos ensinou, porque Ele nos ensinou com exemplo. Então, quando a gente olha a parábola dos talentos, eu não sei qual é o solo que é o coração do meu filho também. Porque nós temos a parábola do semeador. E a parábola do semeador vai falar do nosso coração. E vai falar do meu coração. Porque nós também temos 4 tipos de solos. E que talvez a gente hoje esteja sendo sufocado pela materialidade, que não deixa que esse
bem que já está pungente em nós e querendo sair, brote, porque a gente se apega na materialidade e o espinho mata a nossa semente. Nós vamos perceber que às vezes a semente, o bem, cai na beira do caminho. E quem conhece a beira do caminho, que já morou no interior e que sabe estradinha, sabe que aquele é um chão duro e que ali não, tudo que vai ali, o que acontece? Fica ali, os pássaros vêm e comem. Aí a gente vê aquele que cai nas pedras e que porque não tem raiz, não tem profundidade, morre. Mas tem aquele solo que rende 100, 20, 30, vai render o que a gente quiser que renda. Então eu não sei qual é o meu coração, mas eu também não sei o coração do meu filho, o coração dos meus alunos na minha escola. Porque o professor é um semeador. Toda pessoa que lida com pessoas é um semeador. Nós semeamos e precisamos semear a palavra de Jesus. Nós precisamos trazer Jesus mais nas nossas vidas. Será que aqueles jovens que já receberam convite para as drogas, se não conhecessem Jesus, será que eles não teriam aceitado? E eu fiquei chocada quando eu vi alguns jovens da nossa casa, jovenzinhos, entrar no quadrado de, meu Deus, são umas crianças, como é que já receberam convite para droga? Mas eles não aceitaram. Não aceitaram porque eles têm Jesus. Então o que mais nós podemos fazer na nossa vida é levar Jesus para as nossas crianças. E os trabalhadores das diversas horas? Jesus falou deles. Lembra aquele senhor da vinha que saiu na primeira hora, que seria 6 da manhã hoje? Foi na praça, recolheu os trabalhadores que estavam lá e combinou com os primeiros de pagar um valor. Saiu depois várias vezes durante o dia e disse, estão dispostos a trabalhar, levou para a vinha, mas em nenhum momento Jesus acertou na parábola qualquer remuneração para aqueles trabalhadores. E saiu quando faltava 1 hora para terminar o expediente. E recolheu os que estavam na praça quando faltava 1 hora. E levou para a vinha. E eles trabalharam só 1 hora. E tem gente que trabalhou 10 horas. Só que na hora de pagar, ele começou dos que trabalharam 1 hora. E ele deu exatamente o valor que ele prometeu, porque trabalhou às 10 horas. E aqueles que estavam no fim da fila, que trabalharam 10 horas, o que pensaram? Vou receber mais, eu trabalhei 10 horas. E recebeu exatamente igual. E aí Jesus fala na parábola, por acaso teu olho é mau porque eu sou bom? E aí nós vamos nos perguntar, quem eram os trabalhadores da última hora? Aqueles que trabalharam 1 hora. E aí Jorge Elahá, um trabalhador espírita de Rondônia, nos traz um esclarecimento fantástico deste momento. Porque ele diz que o trabalhador da última hora, na interpretação dele, desta parábola, é daquelas pessoas que estão às vezes sem condições de conseguir um trabalho, que custam para chegar porque tem certas dificuldades, mas que não saíram da praça, esperando que até o fim alguém as chamasse. Que tinham filhos em casa para dar comida e que por isso não podiam sair dali, porque eles tinham que tentar levar o pão de cada dia para casa. Mas eles não desistiram e eles ficaram. E nós muitas vezes somos esses que não desistimos, a gente fica com todas as dificuldades que a gente tem na vida. É a família que nos incomoda muitas vezes, porque não quer que a gente saia dos dias que tem que fazer o bem. É o trabalho, é as situações que a vida nos cobra. Para que ser espírita? Quantas pessoas perguntam pra gente? Para que sair de casa agora? Todos nós podíamos estar em casa tomando um chimarrão, que eu sou apaixonada por chimarrão. E se não tem uma colônia espiritual do chimarrão, saibam que eu vou fundar. Não se preocupem. Vou desencarnar e vai ser aberta a colônia espiritual. Não tem nada, eu boto Tia Jo ainda. Não se assustem. Mas, gente, nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas não. Com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas questões, onde é que nós estamos agora? Aqui. Para encontrar quem? Jesus. Porque o Espiritismo é o Cristo redimido. Jesus está na doutrina. Eu lembro de uma feira do livro em Campo Bom, em que as colegas estavam no stand e tinha uma capa do Evangelho com Jesus na capa. E essa criança voltou com a mãe e disse, mãe, volta, uma criança de 6, 7 anos, nesse centro espírita que tem
penso que a gente não trabalha com Jesus. Jesus é a nossa base. Porque para que nós possamos evoluir, nós temos um só caminho, que é estar com Ele. Então, quando a gente olha as parábolas, quando a gente olha os trabalhadores das diversas horas, vai dizer que a nossa operacionalização, que é o nosso trabalho, que é essa vontade que a gente tem de chegar mais perto possível de sermos melhores. Porque lá, nesse momento, quando a gente chegar, é que a gente vai realmente conhecer a verdadeira felicidade. E vamos perceber que a felicidade não está em atos exteriores. Nós vamos perceber que a felicidade, ela está dentro de nós, na capacidade de produzirmos o amor, o bem, de fazermos algo diferente. E nós não temos capacidade ainda de entender o que seria realmente felicidade, porque os Espíritos perguntam se nós poderíamos, né, se nós seríamos felizes na Terra. Os Espíritos dizem que não, mas que depende de nós sermos tão felizes quanto possível. Eu tenho um probleminha com o mas e com o porém, que eu vou contar para vocês que eu sempre tive. Mas é importante a gente saber isso. E quando chegamos a fazer este trabalho, eu digo, é aqui que eu vou contar para as pessoas que eu tenho um problema com o mas e o porém. Porque eu não sei se vocês lembram quando estudaram regrinhas de português que a gente tinha que decorar, estão lembrados? Conjunções adversativas, conjunções coordenadas subordinadas. Gente, eu não sei para que a gente estudava aquilo, mas a gente estudava. Hoje eu entendo um pouquinho o significado disso. Por exemplo, as conjunções adversativas, que posso que alguns vão saber de cor, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, porque a gente decorava os concursos, decorava para passar na prova. E o que acontece com isso? Ela liga duas orações com contraste. Eu digo uma coisa aqui, boto um mas. A gente diz, sabe, um exemplo bem banal, sabe, o fulano é uma ótima pessoa. Se fosse um ponto aí, a gente tava feito. Mas ele não vai no centro espírita todos os dias. O mas sempre chega atrasado. E aí a gente enfia o mas na nossa vida, que nos complica. Então nós precisamos começar a tirar o mas. Vamos começar a botar ponto. Então, quando a gente vai analisando Jesus, eu gostaria de trazer, além dessas reflexões, dessas parábolas, porque na verdade, gente, são 42 parábolas. Haroldo Dutra Dias nos explica muito bem as parábolas em vídeos. Arthur Valadares, Simão Pedro. E a gente tem que estudar com esse povo que sabe. E a gente estuda com eles, né? Pra gente aprender. Amélia Rodrigues nem se fala na psicografia de Divaldo. Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Né? Irmão X, como pseudônimo. Principalmente em A Boa Nova, Cartas e Crônicas e outros que ele traz sobre isso. Estante da Vida também, enfim. Mas nós gostaríamos de trazer uma fala nesse momento da passagem do moço rico. O moço rico, ele tinha juventude. Ele tinha beleza física, porque ele era como se fosse hoje o cara. Riqueza, né? Um moço rico. E ele tinha poder, porque ele ganhava todas as corridas de bica que tinham naquela época. É como se fosse um grande ídolo para nós hoje. Mas ele tinha tudo isso, mas ele tinha dentro dele um vazio existencial muito grande. E ele tinha uma tristeza profunda. E ele então conhece, ouve falar de Jesus e vai ao encontro de Jesus. Jesus olha para ele. Vocês imaginam o olhar de Jesus? Deus do céu, não dá nem para pensar, né? Mas Jesus olha para ele e diz assim: vende tudo que tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Aqueles olhos, segundo Amélia Rodrigues, porque ela fala muito da expressão do olhar de Jesus nos seus livros. Amélia Rodrigues, pelo Divaldo, psicografou 12 livros. E ela fala muito do olhar de Jesus, em várias passagens. E nessa passagem ele diz que o olhar de Jesus para com o moço rico
era severo e profundo. E ele então olha. Aquele homem sabe que precisava de paz. Ele sabe que não tinha paz. Tinha vivenda luxuosa, pertences, tinha tudo, mas vazio no coração. Ele se atormentava e se angustiava como se algo lhe faltasse, uma melancolia que não saía. Nós poderíamos dizer uma angústia, algo que lhe faltava. E então ele olha para Jesus e tem vontade de dizer para Jesus, mas não diz. Irei contigo, Senhor. E aí o que vem depois? Vírgula. Mas. E aí ele não consegue. Quando seus olhos então finalmente encontram Jesus, ele começa um diálogo com Jesus e diz assim: permite-me primeiro competir em Cesareia. Logo mais, deixa eu disputar essas corridas em nome de Cesareia. E o que Jesus olha para ele e diz: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Ele então relata para Jesus: aguardei essa ocasião. Falta uma semana, se avizinha. Exercitei, contratei cavalos, escravos. Tudo está pronto. Ele ia ganhar de novo, ele pensava. Jesus olha para ele e diz: renuncia e segue-me. Ele diz para Jesus: não receio do que eu possuo, dinheiro, gemas, títulos, pois nada destes, tudo se gasta facilmente. Mas, de novo, o mas. Jesus olha para ele e diz: dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite, uma felicidade sem limite. Ele olha para Jesus e diz: os bens eu poderia ofertá-los. Aí entra outra. Mas da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e os caprichos sustentados pelos bajuladores, porque ele era um grande competidor, ele tinha fama. Não posso seguir-te por agora. Perdoa-me se me amas. Vai narrar a Amélia Rodrigues que naquele momento Jesus tem uma tristeza muito grande. Porque ele percebe que nós não conseguíamos ainda naquele momento, e aquele jovem, aquele moço rico não conseguia se desprender. E ele tinha tudo que o Evangelho nos fala sobre a felicidade. O que diz o Evangelho? Juventude, riqueza e poder. Nem essas três coisas juntas nos dariam uma felicidade. Não é isso que está lá no Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos? Sim. E ele tinha, mas o que ele tinha? Angústia, vazio e tristeza. Uma semana depois, começam as competições. Imaginem aquele lugar cheio de gente, vibrante, gritos, aplausos, e ele está pronto para a corrida. Dá-se a largada. E na primeira curva, a sua amiga errada e ele cai. Sente que algo havia acontecido, de repente tudo se escurece. Não tem mais som de nada. Um aplauso, um grito, nada. Silêncio absoluto. Percebe ele uma mão que lhe alcança e diz: vem, meu amigo, ser comigo hoje. Era Jesus, conduzindo a espiritualidade. Jesus sabia que dentro de uma semana aquele homem não estaria mais entre nós, porque ele tinha nas suas propriedades de espírito superior a condição da presciência, de saber o que iria acontecer. Quando a gente convida todos a trazer Jesus para o nosso dia a dia, a
tirarmos Jesus numa adoração exterior e colocá-los na nossa vida, como Ele bem nos disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso. É largarmos, às vezes, nosso tempo de futilidades. É nos abstermos de fazer o que todo mundo faz, porque todo mundo faz, eu também faço. Mas isso me é útil, me é proveitoso, isso me engrandece. Estava eu, há uns 15 dias atrás, na academia. Enquanto eu fazia lá meus exercícios, que agora é fino, dizem que é treino, eu acho chique essa palavra, né? Aí eu estava fazendo meu treino, tinha uma pessoa sentada conversando com o coordenador da academia e ela estava no celular. Quase todo o meu treino, que dura em torno de 1h, 1h10. E quando saí, que eu fui conversar com o dono da academia, que é colega do Fonte de Luz, conversávamos sobre um livro que a gente estava lendo. E a pessoa disse, credo, mas quer me ver horrível, me dá um livro. Eu não leio, não gosto de ler, tenho pavor de ler. E eu disse, Ela disse, sim. Eu digo, mas você gosta de ler, sim? Não, eu nunca li um livro. Mas tu lê? Ah, tu lê. Não, leio, eu digo, eu provo que tu lê. E ela disse, como assim? Eu digo, quanto tempo tu tá sentada aí? Ah, eu cheguei, não sei o quê. Sim. O que você fez com o seu celular na mão? A não ser que você só olhasse figurinha. Eu tô lendo há 1 hora. Sim. E isso é um exemplo do que a gente faz e não se dá conta. E nós temos que parar para pensar o que é estar com Jesus. Nós estávamos ontem no grupo de estudo numa discussão bem saudável. Se Jesus estivesse conosco hoje, ele estaria nas redes sociais? Aí deu palpite de tudo que é jeito, que nem vocês estão pensando aí agora. E eu disse, eu tenho certeza que Jesus estaria nas redes sociais. Sabe por quê? Porque ele sabe ser útil. Ele saberia o que postar. Ele saberia o que fazer. Ele saberia usar da internet, das redes sociais para divulgar o seu amor. Coisa que a gente ainda está engatinhando. É que nem a mediunidade que nós podemos usar para várias coisas. É que nem o dinheiro. É que nem o nosso tempo. E estar com Jesus é aproveitar o tempo para conversar, para tomar chimarrão, para conversar coisas boas. Nós temos um grupo que a gente se reúne de vez em quando e a gente apelidou o nosso encontro de chimarrão evolutivo. E é evolutivo mesmo. Porque a gente aprende muito uns com os outros. Na casa de uma amiga. Então isso é aproveitar o tempo. É estarmos juntos. Tirar Jesus de longe de nós. E dizer, vem Jesus, vem para perto de mim. As parábolas, as suas passagens. Ele é o nosso modelo, realmente o nosso guia. E o Espiritismo deixa isso muito claro. Quando Jesus foi preso e ia ser crucificado, só João ficou com ele, estão lembrados? Acho que porque ele tinha 14 anos e não tinha noção, não, uns 17, do perigo que ele estava correndo. Porque os outros deram no pé, estão lembrados? Ficou Joana de Cusa, Maria sua mãe, Madalena, João. Mas também estava a mulher hemorroíça, que ele curou, que também é uma passagem linda da gente estudar. De longe ficou um pouquinho Zaqueu e mais alguns outros. E naquele momento, João também se lembra de que Jesus tinha prometido que ia mandar um outro Consolador. Porque João é o único que registra esse momento de Jesus. E ele diz então, e ele lembra que Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que ficará eternamente convosco, e você poderá dizer tudo o que tem de mim. E é isso, o Espiritismo veio trazer o Cristo de volta. Mas não é o Cristo para ser adorado, é o Cristo para ser vivido.
é o Cristo para ser como exemplo das nossas vidas. Todos sabem que eu gosto muito de música, né? Mas eu não vou cantar, não se preocupe. Mas no Fonte de Luz nós temos um hábito. Todos os domingos de manhã nós temos a evangelização. E a evangelização após o café da manhã das crianças, a gente canta. E é uma música sempre que é a nossa prece, que a gente chama. E essa prece é uma música do Dani Medina, que é do grupo Evangelizar é Amar. E acho muito interessante a letra dessa música. Porque imagino que é o que Jesus gostaria, talvez, de que tivesse aqui. Ele diz assim: Mestre Jesus, neste momento elevo meu pensamento. Com palavras simples do coração, faço a minha oração. Isto é a oração. É palavras simples do coração. E peço pelos meus irmãos que estão sofrendo na escuridão. E que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão. E que a luz do grande Criador transforme o homem em Jesus. E que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. E nessa letra nós reconhecemos Jesus sendo realmente o Senhor palpável, vivido, exemplificado por nós. Então Jesus precisa estar no nosso cotidiano. E Jesus, para estar no nosso cotidiano, nós temos que ser pessoas mais pacientes, pessoas mais compreensivas. Nós precisamos ser mais operosos no campo do bem e reconhecer todas as pessoas como nosso irmão. Todas. Porque no momento que a gente não consegue, a gente está fazendo exclusão. Jesus não excluiu ninguém. Jesus amou a todos. Compreendeu a todos. Trouxe todas as lições que nós precisávamos. E aí a gente vai ser feliz quando a gente estiver com Jesus. E para encerrar, nós gostaríamos de deixar a questão 922 para estudo dos irmãos, que vai falar assim de O Livro dos Espíritos. Sendo a felicidade terrestre relativa à posição de cada um, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma da felicidade comum a todos os homens? O que seria felicidade para todos nós? E aí diz, com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vai nos falar Chico, os amigos espirituais, que uma mulher estava prestes a cometer suicídio. Medicação pronta para cometer o suicídio. Liga a televisão. Vê na televisão uma reportagem de um homem que, para poder viver e sobreviver, estava numa cama estritamente feita para ele, da maneira que ele precisava. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que para fazer palestras ia naquela cama de rodinhas, que nasceu perfeito, teve uma doença aos 17 anos, ficou cego aos 40 e que só tinha a sua voz. E entrevistando ele, a repórter pergunta: o que te faria feliz, Jerônimo, agora? E ele então diz: minha irmã, poder me virar de lado. E aí a gente precisa entender onde é que está a nossa felicidade. Onde é que a gente está colocando essa felicidade? Será que não é num lugar que a gente não alcança? Porque estar com Jesus faz a gente ser bem mais tranquilo e colocar felicidade em coisas que a gente pode conseguir. Ter fé, ter esperança. Por isso Jesus é o guia e modelo da humanidade. Lembram daqueles jovens, das 3 situações que eles entraram no quadrado? Solidão, problema na família. Quem de nós não tem problemas na família? Quem às vezes não se sente só? Quem de nós não luta contra os nossos vícios, se não físicos, morais? Mas não tenho dúvida que se no nosso barco, na nossa existência estiver Jesus, nós conseguiremos nos sair muito bem nessa existência.